Olá, seja muito bem-vindo ao culto distrital online das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, no estado de Rhode Island, região da Nova Inglaterra, Estados Unidos. É uma alegria estarmos juntos todas as quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite, horário local, horário da costa leste dos Estados Unidos, pela oportunidade que temos de juntos desfrutarmos das bênçãos de Deus, desfrutarmos do poder da oração intercessora e, acima de tudo, também da oportunidade do estudo da palavra de Deus, esta palavra que transforma vidas. Então, sejam todos muito bem-vindos. Estamos juntos numa série que hoje completa 18 semanas, é a série chamada Quando Deus Fala, o dom de profecia na Bíblia e na história. São 18 semanas completadas hoje, com a mensagem de hoje, estudando a respeito do dom de profecia. Então, se porventura você está conosco pela primeira vez, eu aconselho você a assistir às mensagens anteriores. É muito importante para que você tenha uma compreensão plena do assunto que estamos tratando aqui, que você assista a série desde o início. E ela está disponível nas páginas do Facebook das nossas igrejas, Seekonk, Pawtucket, Framingham, e também na página do Facebook da família Primeiro Encontro. Todas as 18 mensagens estão ali, numeradas por data, e você vai poder, então, rever todas elas caso tenha perdido alguma, ou então, como eu disse, se você está chegando pela primeira vez, é importante que você conheça o contexto já das mensagens passadas. Lembrando que no YouTube as mensagens também estão disponíveis. Basta você procurar ali @Família Primeiro Encontro, @Família Primeiro Encontro, e você vai encontrar, então, uma playlist dentro desse canal da Família Primeiro Encontro, a playlist Culto Distrital Online, e você terá também acesso às nossas mensagens ali gravadas. Muito bem, vamos também incentivar você a compartilhar o link da nossa transmissão. É isso que sempre fazemos também na abertura dos nossos cultos. Nós incentivamos você a compartilhar. Você está pelo Facebook? Compartilhe o link aí no seu perfil pessoal, se você está assistindo em uma das nossas igrejas, ou se está assistindo no Face da Família Primeiro Encontro, você pode também compartilhar esse link. Deixa eu só tirar o volume aqui de um dos meus aparelhos que está com volume alto, aí não dá, né? Vou concorrer comigo mesmo, aí não tem condição. Mas vamos lá, eu incentivo você a então compartilhar. Eu estou aqui com a página de Framingham, que é o nosso link principal, e já estou colocando aqui no meu Face pessoal, para que meus parentes, meus amigos, familiares possam também ter acesso à nossa série especial Quando Deus Fala, o dom de profecia na Bíblia e na história. Muito bem, vamos dar aqui o nosso boa noite nesta abertura, nesta quarta-feira, dia 6 de setembro, primeira quarta-feira do mês de setembro. Já estamos juntos aqui pela graça de Deus, e que bom que estamos iniciando, não é? Já caminhando para o Natal, minha gente, iniciando o mês de setembro. Dando uma boa noite pela página de Seekonk para a querida Elzira Lima, também para o Lawrence Lopes, também para Lenice Lima e toda a sua família. A Elzira nos acompanha em São Paulo, querida família da Elzira, Deus esteja com você, sua saúde, sua família. Lawrence, seja bem-vindo, não me lembro, desculpa, Laurenca, não Lawrence, Laurenca. Laurenca sempre está conosco aqui, acompanhando os nossos cultos. Bem-vinda novamente, Laurenca. Também temos aqui a Lenice, direto de Vertentes, Pernambuco. Um abraço aí para toda a família,
o marido Wilson, filho João Victor, a irmã Maria Aparecida, sobrinhos Ariane, Ariel, também o seu Rafael, o seu pai, e a Ivonete, que é a irmã dela, que nos acompanha em São Paulo. Temos aqui também a Lúcia Medeiros. Uma boa noite, minha irmã. Seja muito bem-vinda. Que Deus te abençoe. Pela página de Framingham, a nossa querida Edneia Silva, secretária da Igreja de Lancaster, sempre conosco também aqui, apreciando a palavra de Deus. Temos pela página da Família Primeiro Encontro, a querida Alaete Gomes, da Igreja do Campo de Fora. Saudades, pastor. A Silvana, filha da irmã Alaete. Silvana, saudades também, viu? Que Deus continue mantendo a sua fé. Tive privilégio de batizá-la, bem como também o rebatismo do seu papai, Silvio. Foi uma bênção poder desfrutar aí desses anos com vocês aí no Campo de Fora. Obrigado, Silvana, pelo contato, viu? Um abraço na sua irmã também. Eu sim, minha sogra já está por aqui, vida longa. E temos também a querida Terezinha Onofrio, boa noite, querida irmã Terezinha, um abraço para você, para sua filha Renata, os netos. A sua neta diz que está esperando a minha visita ao Brasil aí para batizá-la, né? Então diga para ela que esse dia vai chegar, com certeza, tá bom? Eu gostaria muito de ter esse privilégio de batizar a sua neta querida, a Manu, que Deus esteja com ela, assim como seu genro e toda a sua família. Aqui pela nossa página do Zoom, temos nossa irmã Belmira, temos a irmã Carolina, o irmão Manuel, a querida Cleide. Que bom que está com a gente, Cleide. Deus abençoe a sua vida e a vida das pessoas que você ama. Nosso querido irmão Silas, que enquanto trabalha pesado aí, com o Vecchium e todos os seus equipamentos, sempre está ouvindo o nosso culto. E o querido casal Gabriel e Dayana, também os filhos, o Amizadai e a Abigail. Deus esteja com vocês, ok? Muito bem, vamos fazer uma breve oração e, na sequência, louvarmos o nome de Deus. Querido Jesus, nesta adoração online, mais uma vez queremos pedir a tua bênção sobre nossas vidas, o perdão dos nossos pecados e a força para que consigamos, Senhor, absorver a tua mensagem mais uma vez. Ajuda-nos em nossas fraquezas e permita que, com o estudo da tua palavra, possamos nos sentir motivados a seguir em frente com a certeza do teu amor por cada um de nós. Aceita nosso louvor, nossas orações, o estudo da palavra e que, ao término desta transmissão, possamos nos sentir melhores do que agora que estamos começando. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero convidar você, neste momento, a louvar o nome de Deus. Um hino muito agradável, conhecido. Nós estamos usando aqui às quartas-feiras o repertório do Novo Inário Adventista e eu queria então convidar você a cantar conosco o hino do Novo Inário Adventista de número 160, o hino Crescendo em Graça. Louve ao Senhor e, na sequência, por favor, continue conosco para os momentos de oração e também o estudo da palavra. Vamos louvar ao Senhor. Tão carnais e siga em frente.
My son is Braxton, and he was diagnosed with a brain tumor. Muito bem. Que de fato eu e você possamos sim crescer em graça, crescer pela fé neste Cristo que nos ama tanto, não é? E que com certeza está muito perto de vir nos buscar. Você acredita nisso? Louvado seja o Senhor. Muito bem. Nós temos aqui também a Socorro Marques, pela página da Família Primeiro Encontro. A Gorete já está conosco também. Seja bem-vinda, Gorete. Irmã Celina, Christopher, uma boa noite para vocês também. E estamos aqui prontos para ouvir ou ler os seus pedidos de oração. Se alguém aqui quiser abrir o microfone pelo Zoom para poder compartilhar algum pedido especial nesta noite ou ainda alguma gratidão, estejam à vontade. E vocês que nos acompanham pelo Face podem também escrever aí nos comentários do Face o seu pedido, sua gratidão nesta noite de quarta-feira, 6 de setembro, ok? Eu tenho aqui já uma gratidão em nome da nossa família. Temos orado pelo Emílio, não é? Que é sobrinho da minha sogra, é filho da sua irmã mais velha, e ele tem aí já mais de 40 dias de internação, lutando contra um problema cardíaco que exige um transplante, mas ele não tinha condições de fazer esse tipo de cirurgia, e foi feita uma cirurgia, então, digamos, arriscada para que sua válvula pudesse, então, funcionar corretamente, a válvula do seu coração, não é? Uma técnica aí de substituição dessa válvula, e tudo era uma expectativa, não é? Uma esperança. E agora minha esposa recebeu aqui uma mensagem do irmão mais velho dele, o João. Querida, deu tudo certo na cirurgia, a cirurgia foi feita ontem, não é? E ontem ainda à noite ele foi, e ontem, após a cirurgia, ele foi entubado. Hoje estava muito melhor, todos os indicadores bons, talvez até amanhã saia da UTI e vá para o quarto. Então, graças a Deus pela cirurgia bem exitosa do Emílio, não é? Sobrinho aí da minha sogra, para que ele continue a se recuperar e consiga aí as condições necessárias para um transplante, mas até lá que o seu coração possa então agora, revigorado, sustentá-lo com qualidade e atenção ali dos cuidados médicos, ele que está internado no Hospital Dante Pazanese, ali na cidade de São Paulo, ok? Muito bem, alguém mais gostaria de abrir aí o microfone ou escrever algum comentário? Estejam à vontade. Olha aí, direto do Peru, Arequipa, nós temos o nosso irmão Gualberto. Seja bem-vindo, irmão Gualberto. Quanto tempo, uma boa noite, Deus te abençoe. A irmã Fátima, também o seu filho. Espero que vocês estejam se adaptando aí, né? Depois de tantos anos de América, voltando à sua terra natal. Que Deus esteja com o casal e também com o trabalho missionário que certamente vocês estão desenvolvendo por aí, viu? Um privilégio recebê-lo, seja muito bem-vindo. Temos também aqui a Elci, agradecendo a Deus pelo milagre, no caso do seu sobrinho Emílio, que Deus seja louvado. E se alguém aqui no Zoom quiser também compartilhar algum pedido, alguma gratidão, por favor, estejam à vontade para abrir o microfone. Enquanto isso, a gente dá uma boa noite também para a querida Esther Nascimento, pela página de Seekonk, e aguardamos se houver alguém que esteja interessado em compartilhar alguma bênção pelo microfone. Caso contrário, eu gostaria então de ter um momento de oração intercessora e que Deus possa então usar alguém que possa querer ser voluntário nesta noite. Alguém gostaria de orar pelos irmãos e irmãs? Não sei se o irmão Gualberto estaria disponível para orar para nós, assim a gente já ouve a sua voz, há quantos meses já não nos falamos. Esteja à vontade, se quiser participar orando, irmão Gualberto. Basta abrir o microfone, caso contrário, a gente pede ajuda aqui para mais alguém do grupo do Zoom, tá bom? Mas se o irmão Gualberto estiver disponível, aí com chance de abrir o seu microfone,
Maravilha, seja bem-vindo, meu irmão. Que Deus o abençoe, viu? Muito obrigado pela presença. Esteja à vontade. Querendo orar, esteja à vontade. Pastor, ¿está pidiendo para orar? Sim, por favor, uma oração intercessora pelos pedidos e agradecimentos nesta noite. Ok, pastor. Querido Pai, Obrigado. nós estamos aqui clamando ao Senhor pelos pedidos dos nossos irmãos. O Senhor conhece as nossas lutas, as dificuldades, os problemas que cada um de nós temos, pero de maneira muito especial nós queremos interceder pelos pedidos que esta noite foram falados por nossos irmãos. Que o Senhor possa nos abençoar, nos ajudar, segundo a sua santa vontade, e que nunca esqueçamos a nossa missão. Os problemas poderão aparecer, os problemas serão resolvidos segundo a vontade de nosso Senhor, mas o que nunca devemos esquecer é a nossa missão. A nossa missão é maior que qualquer problema, por isso, Senhor, ajuda-nos a cada um de nós, que a nossa fé aumente e nosso desejo de fazer o trabalho para o Senhor seja o que aqueça nosso coração. Oramos, Pai, confiando no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida, da irmã Fátima. Sejam muito felizes aí nesse recomeço, né? Agora em Arequipa, no Peru. Muito bem, a Eusira também está agradecendo a Deus por muitas bênçãos. Que Deus seja louvado. Ok, meus queridos, eu espero que, como todas as quartas-feiras e outras oportunidades que temos de estudar a palavra, você possa ter aí em mãos, sendo possível, uma Bíblia impressa, também aquela nossa parceria com a canetinha marca-texto, highlights, também um caderninho aí para você tomar as anotações daquilo que achar interessante, mas, por favor, vamos estudar a palavra de Deus neste momento, e dando sequência ao nosso tema geral, hoje completando 18 semanas, a série Quando Deus Fala, o dom de profecia na Bíblia e na história. Então, já estou tomando licença aqui de vocês para abrirmos a projeção aqui dos slides. Eu sempre gosto de usá-los aqui para facilitar a compreensão e melhorar, então, a nossa mensagem para que você possa acompanhar os detalhes. Então, aí está, série Quando Deus Fala, o dom de profecia na Bíblia e na história. E com isso, dando uma boa noite também aqui, lá para o Paraná, querida Zélia Marques. Que bom que você está conosco aí pela página da Família Primeiro Encontro. Deus abençoe a sua vida, sua filha, seu neto, seu filho, sua nora. Que Deus esteja com todos, tá bem? Muito bem, nós temos então o título de hoje, o título de número 18, aí está, Confiança no Dom Profético. Confiança no dom profético. Como fazemos todas as semanas, nós fazemos uma rápida recapitulação do tema anterior. E o tema anterior foi exatamente as bênçãos do dom profético. Bênçãos esta que cremos estão sendo derramadas sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ao ela fazer parte deste movimento bíblico e profético de povo remanescente no tempo do fim. Então, de acordo com Amós 3, verso 7, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Baseados, então, como já estudamos anteriormente, em várias evidências bíblicas e também evidências na história, a Igreja Adventista do Sétimo Dia aceita o dom de profecia. E este dom de profecia trabalha em harmonia com outros dons espirituais. E nós cremos que Deus abençoou grandemente a nossa igreja e o nosso compromisso com a missão mundial
passa por estas áreas que estão aí na sua tela: a missão mundial, a educação, a saúde, a obra médica, as publicações e também as descobertas científicas e tecnológicas que afirmam a palavra de Deus e que tiveram começo. Toda esta bênção destes temas que estão aí na tela tiveram começo na Igreja Adventista do Sétimo Dia com a influência dos escritos de Ellen Gold White. Então, a partir do grande desapontamento, 22 de outubro de 1844, Deus manifestou esse dom previsto já na sua palavra, especialmente Apocalipse 12, 17, Apocalipse 19, verso 10, dando conta de que no tempo do fim nós teríamos este dom sendo de fato uma oportunidade de bênçãos para exaltar primeiro Jesus e depois a sua palavra, ajudando um povo a cumprir a sua missão e tendo ainda, na pessoa de Ellen White, uma pessoa sem formação acadêmica quase nenhuma, escrevendo sobre os mais variados temas dedicados aí a estes principais que estão na tela. Portanto, sejamos gratos a Deus por guiar o seu povo em todos os momentos da história. Muito bem, vamos ao nosso tema de hoje, ao nosso título de hoje, a confiança no dom profético. Abra sua Bíblia, por favor, neste verso que já é muito conhecido em nossa série. Ele tem sido usado várias vezes e hoje novamente, segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, leitura do verso número 20. Segundo o livro das Crônicas 20, verso 20, eu leio na Nova Almeida Atualizada. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, Shirley, e, de fato, vocês serão bem-sucedidos. Outras traduções colocam a palavra prósperos, e vocês irão prosperar. Lembrem-se, já tenho dito e vou repetir, no contexto bíblico, prosperidade significa salvação e não riquezas deste mundo, ok? Deus quer nos fazer prósperos através do dom de profecia, e esta prosperidade indica certeza de salvação. Você aceita ser próspero em nome de Jesus? Muito bem. Diante disso, Deus nos assegura, portanto, que podemos ter completa confiança nas verdades proféticas de sua palavra. Os escritos proféticos, conforme registrados nas Escrituras, são instrumento que eu e você podemos usar sem medo. A palavra de Deus, meus queridos, é de fato a luz, o guia em meio às trevas em que este mundo cada vez mais se aprofunda. Está espantado com a corrupção, está espantado com a miséria, está com medo de uma nova onda do Covid. Países como o Brasil agora estão enfrentando ciclones. Veja o que está acontecendo no sul do Brasil neste momento. Vamos orar pelas vítimas ali que perderam seus familiares. Há uma cidade, especialmente no Rio Grande do Sul, chamada Mussum. Essa cidade praticamente desapareceu depois deste ciclone e com as cheias que vêm em consequência. Estamos cansados de doenças, de morte, de violência, de catástrofes naturais. Portanto, se você de fato quer ter certeza para o futuro, você precisa estudar e aceitar a mensagem da palavra de Deus. Por isso, queridos, nós cremos e aceitamos a autoridade bíblica como sendo o fundamento da nossa fé. Se você sente-se bem conosco, acompanha nossas transmissões, convive conosco, saiba, nós aceitamos e praticamos a autoridade da Bíblia, somente a Bíblia. Por mais que o mundo caminhe na contramão da Bíblia e já considerem os crentes em Cristo que
continuam crendo no poder da palavra, como conservadores e muito mais como fundamentalistas, nós cremos na autoridade completa da palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Por isso, é importante que você e eu conheçamos a palavra de Deus, querida Rosângela Santos, a ponto de saber que muitas coisas elas acontecem de novo. A Bíblia está aí para nos mostrar os fatos passados e que nos ajudam a evitar que cometamos os mesmos erros em nossos dias. Por exemplo, os discípulos experimentaram um tremendo desapontamento quando Jesus foi pendurado na cruz. Você já parou para pensar nisso? Ou se lembra desse fato? Uma vez que Jesus entrou em Jerusalém, numa entrada triunfal, recebido como a esperança para aquele povo cativo se livrar dos romanos, até na mente dos seus mais íntimos, os discípulos, Jesus seria coroado rei, e sendo coroado rei, ele iria eliminar os romanos e iria fundar o reino de Deus na terra através de Jerusalém. Afinal de contas, ele multiplicava alimentos, ele curava doentes, ele poderia ser muito bem o rei prometido que de fato libertaria o Israel antigo. Mas, queridos, os discípulos estavam enganados. A interpretação que fizeram do papel do Messias, convivendo diariamente com ele por mais de 3 anos. Conviviam com Jesus e não estavam entendendo aquilo que estava escrito nas Escrituras. Qual foi a solução? O próprio Jesus, após a sua ressurreição, explicar para eles o que eles haviam entendido errado. Abra sua Bíblia, por favor, Lucas capítulo 24, leitura dos versos 44 e 45. Lembrando que essa arte traz ali no cantinho o gráfico vocal das ondas vocais da frase I love you. E essa é a ênfase que há 18 semanas queremos que você ouça. Deus falando ao seu ouvido, eu te amo. A nossa série Quando Deus Fala, e o que ele está falando a você hoje, especialmente, é que ele te ama. E em inglês, esta onda que está aí na tela representa a frase I love you. Deus te ama. Você crê? Muito bem, Lucas capítulo 24, versos 44 e 45. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim. Olha só, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Verso 45, então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Meus irmãos e amigos, que privilégio desses homens, hein? Ter uma classe bíblica com o próprio autor da Bíblia. Já parou para pensar nisso? Jesus discorreu sobre ele, falou sobre ele, tudo aquilo que estava nos livros de Moisés, ou seja, o Pentateuco, tudo que estava nos profetas, todos os demais, e também nos Salmos. Veja, o Antigo Testamento era a Bíblia de Jesus à época, e ele a conhecia, e conhecia o suficiente para ensiná-la, mas os seus discípulos, mesmo convivendo com ele, todos aqueles anos, ainda cometiam alguns enganos de interpretação e não haviam entendido o que estava para acontecer com Jesus. Portanto, eles não deveriam ficar decepcionados pelo fato de Jesus ter sido morto. Pelo contrário, Cristo chamou a atenção dos seus discípulos para a Bíblia e declarou que na Bíblia eles deviam fundamentar as suas convicções, irmãos e irmãs. É na Bíblia que eu e você fundamentamos a certeza do nosso futuro.
Jesus mostrou isso na prática para aqueles homens que estavam decepcionados, escondidos, amedrontados. O seu mestre amado havia sido morto, estava enterrado, e eles se esconderam porque não haviam entendido. Agora o próprio Cristo fez questão de aparecer a eles e dizer: tudo que estava escrito a meu respeito se cumpriu. Entendam, gastem tempo, invistam tempo, estudem a Bíblia, porque ela fala sobre mim. Ora, queridos, é interessante que o tempo se passou e, mais uma vez, uma interpretação equivocada trouxe decepção aos sinceros discípulos de Jesus. E estudamos aqui a respeito destes primeiros crentes do Advento, que durante o dia 22 de outubro de 1844 estiveram ávidos por ver Jesus voltar, mas a interpretação de Guilherme Miller estava enganada. O santuário não era na Terra, não era o planeta Terra, o santuário estava no céu. E houve a grande amargo, grande decepção, assim como os discípulos ficaram decepcionados com a morte de Cristo, não entendendo. Agora também esse pequeno remanescente ficou todo ele decepcionado, e assim como o estudo da Bíblia e as intervenções sobrenaturais de Deus ajudaram os discípulos lá no começo a se desfazer dos seus enganos, estes primeiros crentes do Advento chegaram também a uma nova compreensão da verdade a respeito do santuário. E logo em seguida a decepção. Irã Edson, vocês se lembram, estudamos sobre ele. Ele então teve a visão de Cristo passando do santo para o santíssimo no santuário celeste, e não na terra. E logo na sequência, no mês de dezembro, a jovem Ellen Gold Harmon, ainda solteira, com 17 anos, numa reunião de oração, ela recebe a sua primeira visão, o caminho estreito. E agora, através destas manifestações de Deus, o povo do Senhor, mais uma vez, volta para as Escrituras e, pela direção de Deus também, recebe o ministério profético de Ellen G. White. Importante destacar, meus irmãos e amigos, que por mais útil que fosse o dom profético, lembre-se, nossos pioneiros adventistas estavam determinados a buscar suas doutrinas na Bíblia. Essas reuniões que vocês estão vendo simbolizadas neste desenho eram reuniões de estudo, de estudo da Bíblia e oração. Era sobre a Bíblia que os nossos pioneiros se debruçaram e, neste momento, não usavam o dom profético como sendo autoridade doutrinária. A única autoridade doutrinária da fé adventista é a palavra de Deus. Ora, queridos, hoje, da mesma forma, hoje, século 21, 6 de setembro de 2023, a força e a certeza daquilo que cremos como adventistas do sétimo dia devem estar baseadas única e exclusivamente na palavra de Deus. Amém? Por isso, eu quero que você guarde esta frase. Se for possível, faça até um screenshot, faça aí um print desta tela. Somente a partir da Bíblia podemos ter verdadeira confiança em quê? No dom profético. Você crê nisso? Somente a partir da Bíblia podemos ter verdadeira confiança no dom profético, porque assim como Deus levanta o verdadeiro dom profético, o diabo levanta os falsos profetas. E somente a Bíblia pode fazer a distinção segura entre o que é verdadeiro e aquilo que é falso. Por isso que o estudo apropriado da Bíblia é abrangente e deve envolver todos os conselhos de Deus. E aqui, uma das passagens prediletas que eu gostaria de compartilhar com você e pedir a você, por favor, destaque, coloque aí em destaque na sua Bíblia, livro de Provérbios, capítulo 2, a partir do verso 1.
Abra sua Bíblia, por favor, e deixe destacada na sua página da Bíblia, deixe destacados estes 6 versos, por gentileza, onde nós lemos: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e procurar como se procuram tesouros escondidos. Verso 5, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Portanto, meus queridos, aqueles que julgam cristãos como estúpidos não sabem do que estão falando. Se você é menosprezado por causa da sua fé em Cristo, fique firme. Se por causa da sua fé em Cristo você tem perdido oportunidades de emprego, de estudo, não se preocupe, continue fiel ao Senhor, porque da boca do Senhor vem a sabedoria, vem o conhecimento e vem a inteligência. Não se deixe dobrar pelos enganos deste mundo, firme a sua vida na palavra do Senhor. Queridos, o apóstolo Paulo pregou a Cristo a partir das Escrituras, mostrando que Jesus era, sim, o Messias prometido. Notem, Jesus fez uso das Escrituras para falar sobre ele mesmo. Lemos lá em Lucas 23, 44 em diante. O apóstolo Paulo fez a mesma coisa. E Ellen G. White exaltava constantemente a palavra de Deus e encorajava as pessoas da igreja a estudarem a Bíblia. Notem, livro Primeiros Escritos, página 78, ela escreve: recomendo-lhe, caro leitor, a palavra de Deus como sendo o quê? Regra de fé e prática. Exatamente porque é na palavra que eu e você teremos um encontro direto com Cristo Jesus. E por que será que ao longo de toda a história, os profetas aconselharam o povo do Senhor a ler e a estudar a palavra de Deus? Se formos considerar toda a história, todos eles pediram então que nós nos aproximássemos da palavra. Por quê? A própria serva do Senhor também responde. Livro Grande Conflito, página 69. Notem, o estudo das Escrituras é um meio divinamente ordenado para levar o homem a mais íntima comunhão com o seu Criador e dar-lhe mais claro conhecimento de sua vontade. É o meio de comunicação entre Deus e o homem. Qual é o meio de comunicação entre você e o seu Deus? Seu pastor? Seu padre? Seu sacerdote? Seu líder espiritual? Seu pai? Sua mãe? Não, meus queridos. A linha é direta com Deus. Oração e estudo da Bíblia. Aqui você tem acesso direto àquele que é o único capaz de transformar a sua vida para melhor, independente das dores e sofrimentos deste mundo. A Bíblia é o meio direto de comunicação entre Deus e o homem. Portanto, devemos estudá-la. E os escritos de Ellen White nunca, vou repetir, nunca, mais uma vez, nunca devem ser usados em lugar da Bíblia. Jamais. Ela nunca reivindicou este tipo de postura. Apesar de muitos opositores da Igreja Adventista e do próprio dom de profecia alegarem que Ellen White é a nossa Bíblia, eles estão redondamente enganados, não sabem do que estão falando. Ela nunca reivindicou seus escritos em lugar da Bíblia. Pelo contrário, Ellen White passou a sua vida
tentando e se esforçando e lutando para que membros da igreja pudessem ler a Bíblia e fazer da Bíblia o seu livro de regra de fé e prática. Isto porque, qual é o alvo principal das Escrituras, meus irmãos? Qual é? Vocês se lembram? Evangelho conforme João, capítulo 5, verso 39. O alvo principal das Escrituras. Abra sua Bíblia, por favor. Deus seja louvado pela sua vida, irmão Pedro Simões, irmã Gilda. Deus esteja com vocês. O alvo principal, João 5,39. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas o quê, meus queridos? A vida eterna. E Jesus diz, e são elas mesmas que testificam de mim. Então aí está, o principal valor da Bíblia é nos levar a Cristo. Portanto, os autores bíblicos, de Moisés até João, eles dirigiram os seus leitores, todos eles, àquele que viria primeiramente salvar seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, verso 21. E também a Bíblia nos diz que pela segunda vez ele virá para livrar-nos para sempre da presença do pecado. Apocalipse 21, verso 4. E quem é este? É Jesus. E ele está aí com você agora. Você crê? Ele veio uma primeira vez para morrer e pagar o salário do pecado de uma vez por todas. E virá uma segunda vez, já não mais como um indefeso bebê, mas virá para fazer justiça, e nunca mais o diabo, os demônios, os pecadores e o pecado, nunca mais. Por isso, meus queridos, seguindo os passos dos profetas bíblicos, cremos que Ellen G. White apontou constantemente o seu Salvador, Jesus Cristo, ao povo. Jesus sempre foi o centro do ministério de Ellen White. No livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 155, ela escreve: o objetivo de todo ministério é conservar o eu fora de vistas e deixar que quem apareça, meus irmãos e amigos? Quem? Cristo. A exaltação de Cristo é a grande verdade que todos os que trabalham por palavra e doutrina revelam. Se não for exaltado o nome de Jesus, não creia. Quem deve aparecer é Cristo, não o eu. O nome de Cristo deve ser exaltado. Mas sabe, queridos irmãos e amigos, infelizmente, mesmo com tantas evidências de integridade e validade do dom profético de Ellen White, existem, mesmo entre os adventistas, alguns adventistas do sétimo dia, muitos críticos que, assim como no passado, derramaram sangue dos profetas, mataram os profetas. Vamos à Bíblia, Mateus 23, leitura a partir do verso 29, palavras de Jesus. Mateus 23, a partir do verso número 29, onde nós lemos: ai de vocês, escribas e fariseus, e Jesus é direto, hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando derramaram sangue dos profetas ou mataram os profetas. Assim, vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Pode ser, meus queridos, que de fato nós não estejamos envolvidos com assassinatos. Deus queira que não. Mas, infelizmente, quando negamos o dom de profecia, estamos sim contribuindo para que o sangue dos profetas seja derramado. Quando negamos o poder da palavra de Deus
e quando negamos também o dom de profecia prometido para este tempo chamado tempo do fim. Por isso, eu gostaria de rapidamente compartilhar com vocês a razões pelas quais a maior parte da oposição ao espírito de profecia, especialmente os escritos de Ellen White, se nós adotássemos esta atenção com relação a estes itens que estão aí, basicamente esta oposição iria diminuir muito e poderia até desaparecer. Poderia desaparecer. E a primeira postura é: se as pessoas deixassem de usar alguma frase ou parágrafo predileto como arma para agredir os outros. Infelizmente, algumas pessoas isolam textos de Ellen White, tiram até do contexto e usam esses textos para ferir, machucar e humilhar. Não é essa a função do espírito de profecia, mas acaba causando uma grande oposição, gera grande oposição. Segunda postura equivocada: se todos aplicassem os conselhos para si mesmos, em vez de tentar aplicá-los aos outros. Meus irmãos, por favor, vamos pedir que o dom de profecia mude a nossa vida. Não sejamos árbitros da vida alheia. Há pessoas que se acham no direito de ficar investigando a vida alheia, especialmente nesta onda de redes sociais. Há pessoas que passam tempo se deleitando, vendo os pecados alheios através das mídias sociais. Use o seu tempo para cuidar da sua vida. E se você encontrou alguém em pecado, não leve para a comissão da igreja. Faça o que a Bíblia diz. Converse com a pessoa em particular. E se essa pessoa se arrepender, você ganhou o seu irmão. O problema é que, na maioria das vezes, nós queremos aplicar Ellen White para corrigir a vida alheia, mas nós não nos colocamos no lugar dessas pessoas. E aí está, se aplicarmos os conselhos para nós mesmos, nós teríamos muito menos oposição ao espírito de profecia. 3, se não citássemos textos de Ellen White sem conhecer onde está escrito aquele texto e qual é o seu contexto. Meus irmãos e amigos, os escritos de Ellen White devem ser interpretados. Existem ali conselhos inspirados, existem cartas que são escritas especificamente para uma pessoa. Você não tem ali 100% dos textos aplicados como sendo de inspiração. Você precisa entender o contexto. Sobre o que ela estava escrevendo, para quem, qual é a aplicação. Às vezes alguns fazem cara feia para isto, mas nós temos que encarar a realidade. Você precisa conhecer. Ellen White fala onde? Onde é que está escrito, cara pálida? E olha que ela tem falado muita coisa que ela nunca falou, através de pessoas que sequer leem os seus livros ao citar as suas frases. Também teríamos menos oposição se não discutíssemos algo que ela escreveu sem ter estudado tudo o que ela escreveu sobre um determinado assunto. Lembrem-se deste conselho: conhecimento parcial pode ser mais perigoso que nenhum conhecimento. É preferível ser ignorante do que falar aquilo que você não sabe que está falando. Lembram-se da Bíblia? A Bíblia não se interpreta com um único texto. A própria Bíblia nos orienta um pouco aqui e um pouco ali. Ou seja, você tem que esgotar o assunto na palavra de Deus. Da mesma forma, nos escritos do dom de profecia. Você tem que saber tudo o que foi dito a respeito daquele assunto, antes, então, de discuti-lo publicamente. E, finalmente, teríamos menos oposição ao dom profético em nossos dias se reconhecêssemos que a falha de todas as pessoas em seguir ou viver à altura dos conselhos que Ellen White deu não tem nada que ver com a confiabilidade das visões e instruções. Ora,
Muito bem, a maioria aí não consegue ser vegetariano e etc. Então o que ela escreveu não serve para nada. Não, não é assim que funciona. O problema está comigo, não está com a serva do Senhor, nem muito menos com o seu legado. A mensagem está aí. E você pode usufruir da bênção se quiser. Se não quiser, o problema é seu, o problema é meu. E não no mensageiro, muito menos na mensagem. Então, se adotássemos estes cuidados, certamente a oposição à questão do dom de profecia nos nossos dias diminuiria muito. Por isso, lembre-se do seguinte: apesar destas posturas, nós não devemos julgar os motivos, muito menos os corações. Vamos nos convencer do seguinte: sempre vão existir críticos da Bíblia e também dos escritos de Ellen White. Sempre. Até o fim. Simplesmente, qual deve ser a nossa postura? Ouvir o que a própria Bíblia fala. E o que a Bíblia nos orienta? Últimos versos que leremos. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16. Sempre haverão críticos. Sempre vai haver críticos da Bíblia e também do dom de profecia dos escritos de Ellen White. E qual deve ser a nossa postura? Pelo contrário, diz o apóstolo Pedro, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Verso 16. Mas façam isso de que forma? Dando bibliada na pessoa? Gritando com a pessoa, acusando a pessoa de vai para o inferno porque come carne, porque come açúcar e etc. É assim? Não. Olha o que diz a Bíblia. Façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Ou seja, em outras palavras, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal de que forma? Com o mal? Não, vence o mal com o bem. Por isso, amados irmãos e amigos, graças a Deus, porque nós podemos confiar no dom profético. Eu e você podemos ter a certeza de que Deus, sim, cumpre o seu propósito através dos seus filhos e filhas. E nós podemos, nesta noite, reforçar a confiança na palavra do Senhor. Para nós que cremos, o que importa é que Jesus exaltou as Escrituras, e as Escrituras apontam para Ele mesmo. E Ellen White também dirige a nossa atenção a Jesus. E assim, nós podemos confiar no futuro exatamente por causa daquilo que a Bíblia revela a respeito de Cristo. Você crê nisso? Esta é a convicção que devemos ter. No final, lembre-se, no final, o que importa é que cada um de nós terá que fazer a sua própria escolha a respeito das vozes que ouvimos e a respeito de em quem acreditamos. A escolha final é sua, é minha. Mas o conselho que eu te dou hoje, em nome de Jesus, confie na palavra revelada de Deus aos seus profetas, seja na luz maior, a Bíblia, ou seja, na luz menor, os escritos de Ellen White, o dom de profecia para o tempo do fim. Se você crer na palavra dos profetas, você será bem-sucedido. Crer e praticar a palavra dos profetas, você será bem-sucedido, você prosperará, ou seja, você será salvo, porque a palavra dos profetas leva a Jesus, e Jesus nos leva à salvação. Você aceita? Orando em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado por não nos deixar na ignorância. Muito obrigado por não nos deixar perdidos, sem a voz da profecia a guiar o seu povo em qualquer momento da história.
toda a profecia apontando para este amor incomparável, o amor de Jesus. E que nós possamos aceitá-lo, Senhor, independente das circunstâncias, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, em qualquer que seja a nossa situação. Louvado seja o nome de Jesus, e que possamos estar apegados a Ele, através da sua palavra, através da oração, através da comunhão com os nossos irmãos e irmãs, e através da certeza de um dom que nos ajuda a discernir o caminho em que estamos seguindo. Senhor, aceita a nossa entrega nesta noite. Motiva-nos para que possamos buscar a Ti através da Tua palavra. E ao buscá-lo através da Tua palavra, possamos estar cada vez mais preparados para o nosso encontro contigo. Senhor, dá-nos senso de urgência. Ainda hoje, estamos falando de países que possuem liberdade religiosa. Ainda hoje temos acesso à Bíblia. Por favor, Deus, ajuda-nos a aproveitar este tempo de graça, para que em breve, quando tudo isto nos for tomado, continuemos firmes, baseados exatamente na certeza que o dom de profecia nos dá, de um futuro de paz, amor, salvação. Nunca mais a morte, nunca mais a dor, nunca mais a tristeza. E é nesta certeza que queremos hoje nos despedir, pedindo o teu breve retorno, ajudando-nos a termos sempre motivação para buscar Cristo através da palavra, crendo no dom profético, orando em nome de Jesus, dizemos amém e graças a Deus. Deus seja louvado pela sua vida. Convido você a estar conosco amanhã, 6 horas da manhã, nesses mesmos links do Zoom, mesmas páginas do Face, na nossa família Primeiro Encontro. 6 da manhã, horário da costa leste dos Estados Unidos, 7 horas da manhã no Brasil, 8 horas da manhã em Cabo Verde. Estaremos juntos amanhã a partir das 6 da manhã, costa leste dos Estados Unidos, e na semana que vem, dando sequência à nossa série Quando Deus Fala, o dom de profecia na Bíblia e na história. Lembre-se, breve Jesus voltará. Deus te abençoe.